Eu queria que você abrisse sua palavra no capítulo Mateus 25. Está 25 do 1 ao 13. A gente vai falar dessa palavra que é muito conhecida, a respeito das 10 virgens. E eu confesso para você, irmãos, que essa palavra eu tenho também às vezes pregado até no velório, né? Eu já tenho ouvido alguns irmãos pregar, e eu tive a oportunidade de pregar essa palavra também em 2 velórios. E aí o pastor falando essas coisas, né, já veio a lembrança, porque também esse mês eu perdi 2 pessoas da minha família, né, minha mãe e minha sobrinha. Depois perdi mais 2 pessoas conhecidas. E assim, né, Deus vai nos sustentando, nos dando graça. Mas Deus é conosco e nos vai trazendo sobre nós essa porção no nome de Jesus de amor. Diz assim a palavra do Senhor aqui: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim. Algumas versões diz que é candeia, outras versões diz que é lamparina, outras diz que é lâmpada. Tem uma outra versão, aquele que mora lá no norte, que é nortista, diz que é lampião. Mas também ela pode estar cheio de querosene lá no norte. Mas também pode estar cheio de azeite ou pode estar cheio de óleo. Importante que ela esteja acesa. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz assim: toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, é apta para ensinar, corrigir e repreender. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Vamos repetir todo mundo? Esses 2 capítulos aqui, em nome de Jesus, todo mundo junto. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. É apta para ensinar, corrigir e repreender. Hebreus 4: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar o pensamento e a intenção do coração.
Amém, queridos? A palavra dessa parábola, dá até um trava-língua aqui, né? Deus nos mostra que a sua vontade é que todos os homens se salvem. Porque é bem claro o que ele diz aqui na palavra, o que ele deu para umas, ele também deu para outras. Então é porque agora as 5 prudentes, ela também tem a sua lamparina, tem o azeite nela. E também, querido, está ali, vigilante, aguardando a volta do noivo. Enquanto as 5 imprudentes, elas tinham a lamparina, mas não tinham azeite. Estava vazia, estava se apagando. Por quê, queridos? Sabendo que o noivo viria, mesmo assim elas se adormeceram. Sabendo que o noivo viria, mas elas não se importaram e não creram na palavra, sabendo que o Senhor viria. A qualquer momento o noivo ia aparecer. E elas permaneceram dormindo, sem se importar com a palavra, que qualquer momento o Senhor estaria batendo as portas. E aí, o Senhor falou para nós aqui que lá está escrito lá em Apocalipse: eis que venho sem demora, então guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneça sóbrio, permaneça vigilante, pois ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. Até mesmo o Senhor Jesus não sabe o dia, porque o Senhor fala na palavra que só Deus sabe o momento. Pois isso, Ele nos deu essa ordem, querido: seja obediente, siga na minha presença, ande em obediência. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem nos ensinado, querido, e também nos deu o Velho Testamento como figura, também está escrito lá, para que possamos aprender com aqueles homens do que eles passaram. Porque o Senhor mostrou ali para nós de que o povo de Israel estava ali como escravo de Faraó, e Deus, pela misericórdia deles, tirou aquele povo, e ainda levantou homens como Moisés e como Josué, para levantar aquele povo e levar até a terra prometida. Mas infelizmente, queridos, eles padeceram pelo caminho, eles não observaram e não obedeceram. Ainda que Deus fez muito milagre, Deus fez obra de maravilha naquele lugar, e mesmo assim, querido, os mais velhos ficaram para trás. Só os mais novos que conseguiram chegar na terra prometida. Então, querido, o Senhor tem nos mostrado de que aqueles homens andaram na desobediência, na incredulidade. E Ele está mostrando como o Velho Testamento aqui para nós, para que nós permanecemos fiéis, acordados. Porque aqui no capítulo 5, todas elas dormiram. E por quê? Porque o noivo demorou a chegar. E muitas das vezes nós ficamos dessa forma. Porque se o noivo está demorando, ou às vezes não acontece nada, nós ficamos como os que dormem. Porque mesmo aqui, estando aqui na igreja, querido, participando do culto, não é todo mundo que tem a mesma intenção, mas o Senhor tem a mesma intenção. Às vezes nós estamos aqui participando por algumas outras razões, mas o Senhor tem a mesma intenção, é que todos nós se salvem. Mas as circunstâncias da vida têm nos tirado alguns da presença de Deus, e esse azeite tem se perdido no caminho, querido. E aí se perde também, além de perder o azeite, perde a unção, perde a graça, a santidade, perde os frutos do Espírito Santo, e perde a verdade. E aí eu digo para você que não adianta andar com a luz se apagando, porque se a gente começar a andar com a luz se apagando, nós vamos esfriar, e o Senhor não quer isso para nós, querido. O Senhor quer que nós estejamos quentes todos os dias.
Ele falou em Apocalipse 3, olha, ele falou assim: olha, bem que vocês pudessem estar quente, ou então que você estivesse frio, mas você está morno. Porque aquele que está quente, está na presença do Senhor. Mas aquele que está frio, vai ser tranquilo. Uma palavra que o Senhor dá, você esquenta. Mas aquele que está morno, querido, ele está fugindo da presença do Senhor. E isso é grave. Por isso que o Senhor falou: você está morno, então eu vou vomitar você da minha boca. Isso significa que a pessoa está se afastando da presença. E aí, como que o Senhor quer que nós se salvamos na presença e que nós vamos estar com Ele, se nós estamos esfriando? Ele não quer isso para nós, querido. Veja aqui, querido, que as imprudentes estavam picando com as suas lamparinas se apagando, e às vezes não percebemos, por causa do sono. Estamos vivendo como os que dormem. Lá em Efésios diz assim que: levanta tu que dorme, e Jesus Cristo te esclarecerá. Então, querido, não durma. Fica na presença do Senhor. Fica na presença do Senhor. Eu queria ler também aqui, no nome de Jesus, Mateus capítulo 13, 18 a 23. O Senhor diz assim: portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno rochoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Agora, quanto à semente que caiu em meio aos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida é o engano das riquezas, a sufoca, tornando infrutífera. Enquanto que a semente que caiu em boa terra, esse caso é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa é a vontade do Pai, de que essa semente venha cair, querido, no nosso coração e permanecer, para que possamos dar o fruto que Ele tem gerado para nós. Mas infelizmente, irmãos, nós temos visto que a semente tem caído em alguns lugares, no coração de alguns, e essa pessoa não consegue dar o fruto necessário, não permanece, porque as circunstâncias da vida, querido, te tira da presença, e você fica muito mais preocupado com as suas coisas, com os seus afazeres. Como Marta e Maria, a gente sabe a história de Marta e Maria. Estava mais preocupado em fazer as coisas do que estar atento àquilo que Deus estava querendo. E nós precisamos, querido, estar na presença. Não ficarmos como os que dormem, querido. Deixamos de priorizar o reino do Senhor, deixamos de fazer a vontade dEle e obedecer os seus mandamentos. E muitas das vezes, às vezes nós estamos na igreja e nós cantamos para o Senhor, damos aqui glória, e aí vem aquele louvor: eu te louvarei, Senhor, conforme as circunstâncias. Mas infelizmente, às vezes, só está naquele momento. Ele fala que vai cantar, que vai louvar o Senhor em todas as circunstâncias, mas na hora que acaba o culto dá a impressão que já esqueceu tudo. Está lá fora, parece que esqueceu daquilo que o Senhor falou. Mas nós precisamos permanecer, amados, na presença, independente do que nós estamos vivendo, querido. É o Senhor que vai nos dar força. Esses dias eu estava assistindo no Instagram,
E eu vi o pastor fazendo um comentário de que muitas pessoas estavam carregando a obra, a presença do Senhor num carro de bois. E eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus, que negócio que é esse? E é verdade, queridos. Eu não estou denigrindo ninguém, mas nós precisamos estar atentos naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Porque às vezes nós vemos prestar culto ao Senhor e nós não vemos com reverência. Nós vemos de qualquer jeito. Não buscamos aquilo que o Senhor quer. E chegamos aqui e ficamos de qualquer jeito. E aí eu falo comigo assim, um dia o Samuel me chamou a atenção porque tinha uma reunião e eu esqueci dela. E ele falou para mim com todo amor, não me cobrou, mas falou assim, se você esqueceu porque você não está dando importância. Porque se você tivesse dado importância, você ia lembrar que tinha uma reunião. Mas foi com amor, querido, que ele falou para mim. Outra vez foi o irmão Luciano, nós estávamos lá embaixo na igreja. Eu vim de algum lugar, vim com uma roupa que não era apropriada para estar no culto. Pra você ver, o irmão me chamou a atenção de uma tal maneira, irmão, que a minha vontade naquela hora é ir embora. Eu falei, rapaz, quando é para o Senhor a gente vem assim para a igreja? Foi difícil para mim. Então, por isso que a gente tem que ficar atento naquilo quando a gente vai fazer para o Senhor, para a gente não fazer as coisas também e levando a presença dele no carro de boi. Porque se alguém me chama se eu estou desse jeito, eu falar, ninguém me pega. Porque na hora que eu vim falar da palavra do Senhor aqui, se eu vou contar a oferta, é só ler Malaquias 3:10. Pronto. Se alguém me chama para orar, eu vou lá, falo o Salmo 26, 23, o Senhor é meu pastor, pronto, nada me faltará. Ou se for cantar para o Senhor, eu não preciso nem treinar, nem preciso ensaiar. Eu vou cantar o Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Moleza, irmãos. Todo mundo sabe, até o mundo sabe cantar essa música. Mas será que eu busquei a presença do Senhor? Será que eu busquei no Senhor para fazer aquilo que Ele está mandando eu fazer? Pronto, irmãos, é só pensar dessa forma. E nós andarmos como estivesse carregando o carro de boi. E fazer de qualquer jeito. Às vezes você vê alguma situação, você vê que a pessoa nem se dedicou. E aí faz de qualquer jeito. Às vezes você vê uma situação, aí você fala, não tem problema, é para Deus. Deus sabe de tudo. E às vezes pensamos dessa forma. Mas não é assim, irmãos. Precisamos nos dedicar. Precisamos buscar a presença do Senhor. Saber fazer aquilo que realmente Ele quer para nós. Aqui no Samuel, segundo Samuel 6, do 6, 1 a 8, o Senhor diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalã, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram então a arca de Deus no carro de boi, e levaram da casa de Abinadab na colina. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro de boi com a arca de Deus. Aí andava na frente, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado.
A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali no mesmo lugar, do lado da arca de Deus. Então Davi ficou contrariado, porque o Senhor, com a sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Irmãos, você vê que dá a impressão de que Deus foi injusto. O povo estava tudo ali na presença dele, cantando, dançando. Mais de 30 mil homens buscando a presença do Senhor. Mas se nós olharmos, nós vamos ver e falar, mas Deus fez um negócio desse? Deus é injusto? Não é injusto, irmão. Às vezes nós fazemos as coisas para o Senhor e nós não buscamos o Senhor para realmente saber se aquilo que nós estamos fazendo, se é da vontade dEle. Porque o Senhor tinha dado uma ordem. Quem que podia pegar na arca da aliança? O sumo sacerdote. E quem podia carregar a aliança, a arca, irmãos? Os levitas. E eles também não podiam colocar a mão. Havia um varão que ele colocava dentro, nas argolas da arca, e carregava ela no ombro. E o Senhor ordenou que era dessa forma. Então, como que os homens podiam achar que ele podia colocar a arca do Senhor em qualquer lugar? Colocar a presença do Senhor em qualquer lugar? Não, irmão, nós temos que andar na obediência, fazendo aquilo que o Senhor está mostrando para nós. Aí eu pego para você e falo assim, mas será que tem alguém que pode ir aqui no nosso meio e pensar, fala, mas eu não trago a palavra? Eu não venho cantar aqui na igreja? Não, irmão. Eu não sou oficial da igreja. A responsabilidade não é minha. Eu digo para você que é, irmão. Que a responsabilidade é de todos nós. Todos nós somos membros dessa casa. Todos nós somos membros do Senhor. Todos nós compomos a noiva de Cristo. Porque a igreja de Cristo, querido, é feita pelo corpo de Cristo. E cada corpo, querido, são várias partes. E não importa a parte que você é no reino, você faz parte do corpo, que é o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, você sim é responsável pela manifestação da glória do Senhor nesse lugar, onde devemos exalar o bom perfume de Cristo, aonde nós estivermos, querido. Aonde nós estivermos, nós temos que dizer, mostrar para as pessoas, com o nosso bom comportamento, que nós somos os servos, que nós somos servos de Cristo. E as pessoas precisam ver em nós, que nós carregamos a arca do Senhor. Porque não adianta, querido, às vezes, eu já deparei com pessoas que às vezes não querem compromisso. E aí essa pessoa não fica nem na igreja, não fica nem no mundo. Querido, não adianta ficar com medo do diabo. Também não adianta ficar com medo de Deus, porque Deus também, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Mas e o diabo? Será que ele tem dó de nós? Todo momento, querido, ele está tentando nos pegar. Ele fica ao nosso derredor tentando pegar uma brecha para nos tragar. Então, ou nós ficamos de um lado, ou nós ficamos de outro, querido. E não adianta ficar em cima do muro, porque em cima do muro o diabo nem liga, porque em cima do muro ele já sabe que o muro é dele. Então quem está no muro, dançou. Então nós precisamos ter uma posição no Senhor. Nós somos servos do Senhor. Precisamos andar certo, andar correto, buscando o Senhor, tendo reverência. Porque o Senhor quer nos reverência, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos viver em obediência. E por isso, quando nós prestamos culto a Deus, não seja... Por isso que nós estamos aqui, querido, nós buscamos a presença. Nós não viemos aqui fazer as coisas de qualquer jeito. Nós jejuamos, nós oramos, ficamos constantemente o tempo todo em oração, para saber se aquilo que nós estamos fazendo, se é do agrado do Senhor, para não fazermos qualquer coisa, de qualquer jeito. E nós precisamos, querido, estar na presença, se consagrando, porque é isso que Ele quer,
Pois aqui, querido, não é um lugar de ajuntamento. Não, querido, aqui é um lugar onde nós vemos adorar o Senhor, prestar nosso culto, onde nós vemos adorar, onde Ele vem derramar da sua glória. Amém, queridos? Aonde Ele vem trazer sobre nós a bênção e ordenar as bênçãos dele sobre nós. E precisamos disso, querido. É na bênção, é na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra do Senhor tem mostrado através de pessoas mesmo, de que a justiça do Senhor precisa ser cumprida. E o Senhor nos mostra na palavra de que muitas pessoas fez a justiça justamente por causa das outras não cometerem injustiça. Porque ninguém pode ficar de braço cruzado achando que não precisa fazer aquilo que Deus está mandando, ou se sacrificar para ir na presença. Porque nós lemos na palavra que a rainha de Sebá saiu lá da Etiópia, querido, chegou até lá em Jerusalém para ver o que Salomão fazia, para ver a sabedoria de Salomão, para aprender com Salomão. E o Senhor Jesus falou assim: olha, estou aqui, eu sou muito maior que Salomão, então entre aqui na minha presença. E o Senhor Jesus está aqui, querido. O Senhor também falou que lá, disse daquela cidade: ai Betsaida, ai Corazim, se vocês não crescem no que o Senhor fez, quantos milagres fez, se vocês não crescem, haveria mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E nós temos visto, querido, isso acontecer. Deus tem tido misericórdia de nós, e nós temos visto. Muitas das vezes as coisas do passado talvez não estão acontecendo com uma frequência hoje, mas nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aí alguns podem pensar: mas você, irmão, você já está aposentado, você pode vir no culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Irmãos, como que é essa palavra aqui? Eu vou dizer para você. Eu, quando comecei a andar com o Senhor, para a glória do Senhor, eu nunca mais saí da presença. As dificuldades da vida não me tirou da presença. Às vezes você até patina, mas você tem que permanecer fiel. Porque se você tem as dificuldades, irmãos, se você está na dificuldade, como que você vai sair da presença, se o único que pode te ajudar é o Senhor? Um tempo atrás, eu trabalhava na SKF, e essa empresa, querido, era lá em Cajamar. Eu entrava às 6 horas da manhã. E aí, irmãos, como que eu fazia para chegar às 6 horas da manhã lá em Cajamar? Eu levantava 15 para as 4 da manhã. 4 horas da manhã eu já estava na rua para pegar o primeiro ônibus, para 6 horas da manhã estar lá. E quando voltava, querido, era dia de culto. Eu não perdia o culto, irmãos. Tem irmãos aqui que é prova. Eu chegava às 7:30 da noite. O culto começava às 6, mas eu não deixava de ir, porque eu queria receber. Quando nós tínhamos culto à noite, que era na quinta, 8 horas da noite, eu também vinha. Quando nós tínhamos células, irmãos, eu estava sem carro, participava na célula na casa do pastor. Às vezes, outra hora, né, uma célula que nós participávamos aqui em Carapicuíba, eu e o Samuel. E eu não tinha carro, descia lá embaixo, irmão, para pegar o Pirapora. Chegava às 10:30 em casa da manhã, 10:30 da noite. Mas saía 15 para as 4 horas da manhã. Mas eu estava lá. Tinha vez que o pastor me dava carona, tinha vez que era o Samuca, tinha vez que eram outros irmãos. Tinha hora que não tinha carona, mas era ônibus. Mas eu não estava lá, fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor me honrou. Então nós precisamos estar na presença do Senhor. Porque o Senhor diz assim, lá em Lucas 12:49, Jesus disse: eu vim para trazer fogo à terra, e como que eu já gostaria que ela estivesse pronta. Como que, irmão, se Jesus já veio para trazer fogo à terra, e como que as imprudentes estão ainda com lamparinas apagando? Não podemos, irmãos. Eu não sei quem são os imprudentes. Eu sei que os prudentes vai estar na presença. E eu sei que o Senhor está falando para nós que as imprudentes precisam estar acesas, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora.
que Ele virá. E nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós temos que andar na presença, com a nossa lamparina acesa, irmãos. Porque aqui é o lugar, querido, de você comprar. Aqui é o lugar, querido. Porque o Senhor Jesus, querido, Ele pagou um alto preço por nossas vidas. Ele morreu, querido, por nós, não foi em vão. Foi dolorosa aquela sua morte na cruz por nós. E nós não podemos olhar para trás e achar que não valeu de nada. Não, não, querido. Em todo momento nós precisamos, quando nós tivermos fazer algo para Deus, nós precisamos estar pensando na cruz. Foi um alto preço que Ele pagou por mim e por você, para nós simplesmente andarmos de qualquer jeito. E quando Ele chegarmos, querido, Ele bater na porta, nós batemos na porta e Ele vai falar: eu não te conheço. Misericórdia. Terrível é essas coisas. Porque às vezes nós podemos pensar assim: ah, mas quando é que o Senhor Jesus virá? Nós não sabemos. O Senhor está falando que se o ladrão viesse roubar na sua casa, você soubesse, você já ia, trancava tudo. Mas quando você não sabe, você vai lá, você faz um seguro, você tranca as portas quando vai dormir. E a sua vida, como que você está? Você está vigilante, sem saber a hora e momento? Como o pastor acabou de falar, o Senhor pode vir, como Ele falou que vai vir, que vai arrebatar seu povo, mas Ele pode vir e arrebatar só um, como arrebatou minha mãe, como que arrebatou depois minha sobrinha. Quem é que sabe? Ele pode arrebatar um, e seu dia era hoje, e amanhã você não está mais. Mas como que você está hoje? Como que está o nível do seu azeite? Você está dormindo na presença do Senhor? De qualquer jeito? Andando de qualquer jeito? Deus é bom, querido. A misericórdia dele dura para sempre. Por isso, querido, Ele quer que nós andamos na luz. Porque quem anda na luz não tropeça. E quem anda na luz, querido, vai ver quando Ele vir. Não vai ficar para trás. Pois isso enche a sua lamparina de azeite. Você está no lugar certo. Aqui é o lugar que se compra. E compra sem dinheiro. Pois a graça que recebeste, recebeu de graça. E de graça dai. E é isso que Deus quer dar para você. Que você permaneça fiel no nome do Senhor Jesus. E receba de graça esse azeite, esse óleo, para que sua lamparina não se apague. E se sua lamparina não se apagar, meu irmão, com certeza você vai estar junto com o noivo. Amém, queridos? Eu queria que o louvor subisse. Vai ter, Carinho? O louvor vai subir, vai cantar um cântico. E eu já queria que você, é a última mensagem aqui da palavra, Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17. O Senhor diz assim: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, de mansidão e de paciência. Suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, cante hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele e por meio dele graças ao Deus Pai. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus dessa palavra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estão acesas, já estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando